O Senhor seja louvado. Eu sei que você está com a Bíblia, não vou pedir para você dar uma salva de palmas, mas você pode dar um glória bem bonito em nome de Jesus. Aleluia. Se você puder, aplauda também. Aleluia. Ao Senhor seja o louvor. Aleluia. Nós queremos agradecer a Deus, irmão. E você vai entender por que o pastor precisou fazer esse momento aqui dentro da mensagem. Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipite com a tua boca, nem com o teu coração. Se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-los, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o tema da palavra desta manhã é: o meu Deus é Deus de aliança. O meu Deus é Deus de aliança. O meu Deus é um Deus de aliança. Olha que coisa extraordinária e maravilhosa. Se o meu Deus é um Deus de aliança, eu preciso conhecê-lo. E quando eu vou conhecer a Deus, eu vou para dentro das Sagradas Escrituras. E dentro das Sagradas Escrituras, eu vou encontrar que Deus, em todas as gerações, trabalhou através de alianças com os homens. Em todas as gerações, Deus tratou com elas através de alianças. Quando você começa lá em Gênesis, você vai encontrar Deus fazendo uma aliança com Adão. Você se lembra? É chamada aliança adâmica. Não se sabe quanto tempo essa aliança durou, mas essa aliança durou até quando Adão foi fiel a Deus. Observe bem isso. Logo depois nós vamos ver uma aliança que Deus fez com Noé. E essa aliança, ela permanece até hoje com Noé. Vocês se lembram da aliança? Deus destruiu, vamos dizer, a humanidade daquela época através do dilúvio. E Deus falou com Noé, quando ele sai da arca: farei um pacto entre mim e o homem, que não destruirei mais a terra. E aí Deus colocou quem? O arco-íris. Todas as vezes que você vê o arco-íris, você se lembra da aliança de Deus com Noé. Tem havido inundações, mas nunca mais um dilúvio. Vamos lá, logo depois Deus vai trabalhando e vai trabalhar com uma aliança que nós conhecemos como aliança abrâmica. Essa aliança, ela é chamada uma aliança patriarcal, a qual Deus estabelece com Abraão. E Deus tira Abraão e fala: de ti farei um pacto com as famílias da terra, porque através de ti eu abençoarei todas as famílias. Não foi somente a geração, a criação do povo judeu ou de Israel, mas muito mais. Depois nós vemos Deus chegar numa aliança que é mais falada, que é a aliança mosaica, ou a lei, como queira. A aliança que estabeleceu princípios para que a nação fosse regida de uma maneira a ser um modelo, essa nação chamada Israel. E através dessa aliança, Deus se comprometeu e ao mesmo tempo requeria da parte da outra pessoa, que seria Israel, um compromisso. E nós vamos chegar não só a aliança ali mosaica, mas vamos um pouquinho mais além, a aliança que Deus fez com Davi, uma aliança que nós poderíamos começar a dizer que começou a ser a messiânica, de uma maneira mais intensa, porque Deus chama Davi através do profeta Natã e lhe diz: olha, o seu reino será um reino eterno, que não terá fim. Porque o que Deus estava dizendo? De ti virá o Cristo, aquele que estabelecerá esse reino.
Ao ponto de Davi entrar, irmãos, e dizer para Deus: Senhor, que é isso? Se você observou essa aliança, quando você pega lá em 1 Samuel, 2 Samuel, em 2 Samuel você vai ver o Davi se expressando: que é isso, Senhor? Uma palavra dessa, que o meu reino será eterno, que não faltará sucessor. E aí nós chegamos e vemos que Deus permaneceu fiel dentro de todas as alianças, mesmo que todos tenham falhado, Deus permaneceu fiel. Por isso que está escrito na Bíblia que nós não devemos abrir a nossa boca precipitadamente, mas Deus abriu a sua boca e Deus permaneceu fiel. Observe bem que você vai encontrar aliança no Novo Testamento, uma aliança extraordinária agora. Por quê? Porque agora surge a aliança cristocêntrica, ou seja, Cristo o centro de tudo, que não há salvação sem Cristo. Irmãos, agora o que eu quero com isso? Que você entenda que em todas as alianças havia algum tipo de sinal, algum tipo de culto, algum tipo de uma maneira de se expressar a adoração. Como nós citamos, vamos falar aqui da aliança abrâmica, a aliança patriarcal que está lá em Gênesis. Quando você vai para Gênesis, você vê essa aliança, ela tendo uma maneira dela ser expressa, dela ser vista, dela ser manifestada no mundo físico. Em Gênesis capítulo 17, versículo 10. Nós não vamos ler do versículo 1 até o 10, mas nós vamos ler aqui o versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e a circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. Isso daqui era tão, irmão, sério, que em Lucas você vai ver que quem tem que cumprir essa aliança para não pecar é o próprio Senhor Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas 2, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos do nascimento de Jesus, para circuncidar, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Observe bem que ao 8º dia, Jesus é levado e é circuncidado conforme a aliança, que não poderia ser quebrado, mesmo passando aqui quase 2000 anos que Deus havia feito essa aliança com Abraão. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pacto. E você vai ver no versículo 22, e cumprindo-se os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, aí 40 dias depois foi levado novamente Jesus para o apresentar ao Senhor, para o consagrar. Dois momentos aqui especial em 2 versículos, né? Muitas pessoas não vão entender que do versículo 21 para o versículo 22 passou 40 dias. Ou 32 dias se queiram, mas completou 40 dias, que era o tempo da purificação, que nós chamamos hoje, aliás, a nova geração talvez nem saiba, resguardo, e sempre foi guardado pelas mulheres. Mas muito bem, Deus sendo um Deus de promessa, dentro das alianças, Ele permanece o mesmo. E no Novo Testamento, você vai ver que Deus continua trabalhando com alianças, para Ele poder fazer parte da nossa vida. Quando você vê que essa aliança que Jesus está fazendo, ela foi quebrada pelos homens, ela era cumprida como um ritual. Nós podemos olhar isso, que nós vamos ver em Romanos. Por isso que a maioria daquelas gerações não alcançaram a salvação. Mas Jesus cumpre
para cumprir com toda a lei, como ele vai dizer para João Batista. Mas agora, irmão, surge essa nova aliança do Novo Testamento que Deus fez conosco. E para entrar dentro dessa aliança, eu quero que você entenda que no capítulo 3, aqui de Lucas, passa-se quase 30 anos que Jesus nasceu. Passa-se quase 30 anos. No capítulo 3, versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abiline, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, que nós conhecemos hoje como João Batista, filho de Zacarias. E aí o que ele faz? Ele começa a colocar diante do povo uma nova aliança, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos... Por quê que ele vem pregando essa mensagem? Porque o reino de Deus estava chegando. Ele estava a portas, o reino de Deus. E João Batista vem trazendo essa nova aliança, o batismo nas águas. Mas para uma pessoa se batizar, ele está dizendo aqui: arrependei-vos dos vossos pecados. Então eu gostaria muito que você entendesse nessa manhã que o reino de Deus, ele é precedido por anúncios. E Deus estabeleceu essa aliança de trazer agora o reino de Deus à terra. E nós vamos observar, irmãos, e eu gostaria de dar uma pausa aqui, que batismo, ele não salva. Porque antes da pessoa se batizar, ela tem que estar salva. Porque o batismo, você vai ver que ele é uma proclamação do lado de fora daquilo que aconteceu lá dentro. Como que uma pessoa vai saber que você está super feliz e a felicidade está lá dentro de você? Através de você fazer o seguinte, que o pastor está fazendo, de você rir, ou de você dançar, ou de você pular de alegria e de gritar. O batismo é essa expressão. Em outras palavras, é uma cerimônia realizada depois que a pessoa ela recebeu, ela aceitou Jesus como Senhor. O batismo nas águas é uma aliança para aquela pessoa que aceitou, se entregou para Jesus como Senhor e Salvador. Você vê bem, e aqui eu quero lhe fazer uma pergunta. João Batista vem pregando, e já existia a circuncisão há 2000 anos. Mas agora Deus vem trazendo um novo. E você vai ver que o próprio Senhor Jesus, ele vai se apresentar. Tá certo? Vamos lá? No capítulo 3. Vamos lá? Versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E aí vem uma voz lá do céu que diz: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Eu quero rapidamente concluir para você que batismo nas águas, e aqui o batismo vai
ser levado a uma posição muito maior a partir de agora que Jesus se batiza, porque agora Jesus vai trazer essa nova realidade que eu acabei de falar para você, que o batismo, para ter validade, antes de Jesus se batizar, era somente se arrepender dos seus pecados, mas agora é necessário que se receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Concluímos que o batismo não é para criança, porque criança, para começar, estamos falando aqui, como a criança nasce, ela não tem como ser batizada. Primeiro, porque ela ainda é inocente. Não, mas o texto diz que ela foi formada em pecado. Sim, sim, mas ela não tem como se arrepender. Então nós precisamos entender que batismo é para adultos, para pessoas que vão fazer o quê? Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Nós poderíamos ficar aqui mesmo, aonde foi dito, né? Que João Batista dizia: arrependei-vos e sejam batizados. Mas em Marcos capítulo 16 você vai encontrar também Jesus deixando bem claro para os apóstolos que eles deveriam pregar o evangelho a toda criatura. E disse-lhes, Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, primeiro crê e depois é batizado, será? Mas quem não crê, já está condenado. Agora, pastor, e os nossos filhos não batizando, como que fica? Primeiro, você tem que lembrar do seguinte, que você é salvo. Automaticamente seus filhos são herança do... Por quê? Salmo 127, versículo 3. Salmo 127. Versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre galardão. Nossos filhos são fruto do Senhor. E o que devemos fazer, pastor? Fazer o que foi feito com Jesus. Nós não vamos circuncidar a criança, porque essa aliança foi substituída pela nova aliança, que é Cristo. Hoje Cristo é o Senhor. E aí o que nós vamos fazer? Cuidar das heranças do Senhor. Primeira coisa, criando na palavra. Fazendo o quê? Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Educa, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. É você quem educa, quem ensina. É você. É uma observação, não é a igreja, não é a escola, é você. Você quer ver? Vai para Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. O dia em que estiver esperando o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me esse povo, e farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus. Por isso você entregou sua devocional. Por isso você medita de dia e de noite na Bíblia. Porque só pode ensinar quem sabe. Deuteronômio capítulo 6. Eu amo Deuteronômio capítulo 6. Aí, meu filho, aí fechou. Vamos lá? Jesus citou Deuteronômio, Jesus citou no Novo Testamento maravilhosamente. Olha o versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. No meio que essa história, amarás a Deus acima de todas as coisas. Isso é porque você escutou desde que você nasceu, mas você nunca leu na Bíblia para explicar como que se faz isso.
Versículo 6. E essas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. A Bíblia tem que estar dentro do teu coração. E aí no versículo 7, as ensinará a teus filhos, e delas fará assentado em tua cama. Não dê o celular para o teu filho para ele ficar assistindo filminho. Senta e fala da Bíblia, ensina ele. Sai com ele, andando pelo caminho. Deita com ele, e levantando-te e falando da palavra de Deus. Deus é um Deus de aliança e te deu herança. Cuida da tua herança. Não faça como aquele jardim abandonado que está cheio de espinho, cheios de abrolhos, cheio de matos. Todo mundo olha, está abandonado. Assim estão os filhos, assim estão a casa, a família. Deus é Deus de aliança, Ele vai vir cobrar de nós. Primeira coisa, assuma a tua responsabilidade. Que vamos fazer com nossos filhos? Ensiná-los na palavra. Segundo, dá testemunho a eles. Estou ensinando e estou vivendo. Teus filhos te encontrar orando. Marcos capítulo 1. Jesus está ali fazendo milagres, sinais, prodígios, maravilha. É gente curando, demônios sendo expelido. A multidão está ao redor dele. Ele está dentro de uma casa, que é a casa da sogra de Pedro, ou de Pedro. E chega um momento que Jesus faz algo e diz assim: eu preciso ensinar eles, eu preciso que eles saibam como é minha vida. Então os discípulos eram como filhos. E no versículo 35, e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Teus filhos têm que ver você orando. Você não está querendo se apresentar para eles, não. Você está dando testemunho. Teus filhos na segunda-feira têm que ver você na oração, no corpo de Cristo orando. Mateus 17, versículo 21. Mas essa caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Papai, tu não vai comer? Não, filho. Por quê? Estou de jejum. O que é jejum? Explica para ele. Ensina ele. Ô filho, você não vai querer tomar mamadeira? Não, estou jejuando, papai. Segunda Timóteo. Terceira coisa que deve fazer. Dentro da segunda, né? Dentro da segunda. Vamos, segunda aí. Ensinando nossos filhos na prática. Nós vivemos. Aí você olha para o teu filho, você é exemplo para ele. Por quê? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Você procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Teus filhos olham para você e vê que você maneja a palavra da verdade. Quando alguém te pergunta sobre algum assunto concernente à fé, você sabe responder. Então você estuda as Sagradas Escrituras, você domina ela. Dentro ainda desse nosso testemunho na prática para os filhos, eles veem em nós o caráter de Cristo. E você chegar para os teus filhos e ensinar e dizer assim para eles: filhos, faça o seguinte, 1 Coríntios 11, versículo 1. Se olhar para os teus filhos e dizer assim para eles: filhos, sedes meus imitadores como eu também sou de... Teus filhos olhar para você e ver um imitador de Cristo. Consagrar esses filhos é a terceira coisa, através da oração. Foi por isso que eu desci daqui, depois que eu soube da notícia que a Keila estava grávida. Foi a primeira coisa que eu sabia que eu tinha que fazer quando eu encontrei com ela. Não era cumprimentar ela, não era falar com ela, era olhar para a criança que está dentro do ventre dela e abençoar e profetizar bênção. Terceira coisa, consagra. Nós somos tão, irmãos, perdão da palavra, tolos, idiotas. E a primeira coisa que a gente vê uma criança quando acabou de nascer: ai, gracinha, coisa, quem é isso, rapaz?
tem que chegar. O Senhor Jesus te abençoe, o Senhor Jesus resplandeça o rosto sobre ti, o Senhor te guarde nas tuas entradas e saídas. Se tu uma bênção, tu és como a oliveira plantada, tu és uma bênção na vida dos seus pais, na vida da igreja e da nação. Tu és o fruto do amor de Deus, e vai profetizando e vai abençoando, porque você está cheio do Espírito Santo. E vamos fazer com nossos filhos, abençoando eles. As irmãs aqui que ficaram grávidas sabem disso. Eu sempre dá licença e converso com elas, e converso com a criança, oro todas as vezes que encontro. São herança do Senhor. Fazer o que nós vamos fazer agora aqui, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos dedicar a criança ao Senhor. Você leu, você viu comigo que Jesus ao 8º dia foi levado e foi circuncidado. Agora, você leu comigo que Jesus aos 40 dias foi consagrado. Por que a igreja tem que fazer isso? Porque em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, no versículo 17: e se não escutar, diz-o a igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. E em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. A igreja, ela não é simplesmente uma instituição. Ela é a noiva de Cristo, e Cristo é o cabeça. E quando a igreja abençoa a criança, ela passa a ser parte do corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. Cada criança aqui na igreja é membro do corpo de Cristo. João capítulo 14, versículo 13. Eu gostaria de convidar nesse momento o Isaac, o Eduardo, a irmã Márcia e os familiares para vir até aqui ao altar. João 14, versículo 13. Jesus dizendo para os discípulos: e tudo quando pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado exatamente no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu é o que nós vamos pedir para o Senhor abençoar o Isaac, para o Senhor tê-lo consagrado, que o Senhor seja louvado pela vida do Isaac. Mas antes, eu creio que toda a igreja está consciente, e os pais e também os familiares, que nós devemos, primeira coisa, devemos entender que o batismo é somente para adultos, que o Isaac deve ser criado na palavra, exatamente, tá certo? Criado na palavra, certo? Segundo, receber o testemunho dos dois, na prática, no dia a dia, dele estar todos os dias sendo trazido à memória do Senhor, recebendo a oração, tá certo? Dele aprender a jejuar, dele aprender a estudar a Bíblia através do testemunho dos pais, dele ter o caráter de Cristo dentro da vida sua, Eduardo, e da Márcia, dele olhar e ver o caráter de Cristo, ensiná-lo, conduzi-lo
E a igreja saber que ele é parte do corpo de Cristo. Sabe, Isaac, Jesus disse assim: deixai vir as minhas crianças, porque dela ou seu é o reino dos céus. Amém? Então nós vamos orar. Amém?